Os últimos minutos de uma partida de futebol. Esse é o momento em que todo o rumo do confronto pode mudar. Às vezes os times não conseguem jogar bem durante a maior parte da partida, mas bem no final os jogadores encontram forças adicionais e realizam verdadeiros milagres. Galera, hoje vou contar a vocês sobre as reviravoltas mais lendárias e loucas desta temporada. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like. Inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Na quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Sevilha recebeu em casa o PSV Eindhoven. Era muito importante para o time espanhol vencer, pois caso contrário os andaluzes perderiam as chances de avançar para as oitavas de final. O lendário Sérgio Ramos colocou seu clube de origem na frente aos 24 minutos. E no início do segundo tempo, o atacante Youssef En-Nesyri dobrou a vantagem do Sevilha, aproveitando uma saída cara a cara com o goleiro. Tudo estava indo bem para o time da casa, até que aos 66 minutos, um evento muito importante mudou o curso da partida. O ponta Lucas Ocampos deu uma entrada brusca e após receber o segundo cartão amarelo foi forçado a deixar o campo. O Sevilha ficou com um jogador a menos, e 2 minutos após a expulsão, o PSV aproveitou a vantagem numérica. Ismael Saibari marcou após um cruzamento de Sergino Dest e acertou no ângulo. Aos 81 minutos, o time de Eindhoven empatou o jogo graças a um gol contra de Nemanja Gudelj, que desviou a bola para a própria rede. Já nos acréscimos, o PSV partiu em contra-ataque. O atacante Ricardo Pepi recebeu um cruzamento da lateral e cabeceou para o fundo das redes. O PSV conseguiu uma vitória de virada que essencialmente ajudou a equipe a avançar para as oitavas de final da Liga dos Campeões. O Sevilha não apenas ficou fora das oitavas de final, mas também não conseguiu se classificar para a Europa League, terminando em quarto lugar no grupo. No final de agosto, o Manchester United recebeu o Nottingham Forest em casa na Premier League. Já aos 4 minutos, o time de Erik ten Hag estava perdendo por 2-0 graças a Taiwo Awoniyi e Boli pelos gols sofridos. Os torcedores culparam o goleiro de 50 milhões, André Onana, mas isso já é outra história. Aos 17 minutos, o meio-campista dos mancunianos Christian Eriksen reduziu a desvantagem do seu time completando um cruzamento de Marcus Rashford. No início do segundo tempo, o Manchester United executou bem uma jogada ensaiada e empatou o jogo com os esforços de Casemiro. Aos 67 minutos, o Nottingham Forest ficou com um jogador a menos devido à expulsão de Joe Worrall, que cometeu um pênalti. Bruno Fernandes converteu a penalidade e garantiu a vitória para sua equipe. E após um começo tão terrível, quase ninguém acreditava no Manchester United. Nesta temporada, o Union Berlin participou pela primeira vez na história da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os torcedores do time da capital certamente se lembram mais do jogo em casa contra o Braga, que ocorreu na segunda rodada. Os anfitriões começaram a partida com confiança e aos 37 minutos tinham uma vantagem de 2 gols graças a um double de Geraldo Becker. Os torcedores achavam que a primeira vitória no torneio já estava garantida, mas era cedo para comemorar. Antes do apito para o intervalo, o Braga diminuiu a desvantagem com um gol de Siko Niakate, que aproveitou um rebote e mandou a bola para as redes vazias. No início do segundo tempo, a vantagem do Union Berlin desapareceu completamente. O jogador do Braga, Bruma, disparou um chute poderoso de longa distância e empatou a partida. Nos minutos restantes, o time de Berlim teve várias chances de garantir a vitória e levar os 3 pontos, mas infelizmente para os alemães aconteceu exatamente o contrário. Quando restavam apenas 20 segundos dos acréscimos do segundo tempo, Castro deu um chute certeiro no canto, garantindo a vitória para o Braga. O Union, por sua vez, ficou sem nada, embora a vitória estivesse ao seu alcance. O jogo em casa contra o Cádiz nesta edição da La Liga foi bastante tenso para os torcedores do Atlético de Madrid. Aos 27 minutos, o time de Diego Simeone estava perdendo por 2-0 e tinha poucas chances de conseguir algum ponto na partida. Até o final do primeiro tempo, os colchoneiros conseguiram diminuir a desvantagem para um gol graças a Ángel Correa, que marcou de cabeça após um passe de César Azpilicueta. No início do segundo tempo, outro argentino deixou seu nome no placar. O zagueiro Nahuel Molina aproveitou um rebote e chutou para o gol de uma posição complicada. A bola bateu em um jogador do Cádiz que estava no chão e entrou na rede. Assim, o placar foi empatado, mas o Atlético não queria parar por aí. Aos 66 minutos, o mesmo. Correa completou um cruzamento em um gol vazio, fazendo um double e colocando seu time na frente. Até o apito final, o placar não mudou. E o Atlético conseguiu uma impressionante virada, garantindo os 3 pontos. O Benfica recebeu a Inter de Milão na quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. As chances das águias de avançar para as oitavas de final eram poucas, mas de qualquer forma, os anfitriões lutavam pelo menos para conseguir uma vaga
vaga na Liga Europa, o jogo começou bem para os portugueses. Aos 34 minutos, o meio-campista do Benfica, João Mário, marcou um hat-trick contra seu ex-clube. O Benfica liderava por 3-0 e parecia que os 3 pontos já estavam garantidos. Porém, o melhor time da Série A desta temporada estava determinado a conseguir uma virada. No início do segundo tempo, Marko Arnautovic aproveitou um rebote e reduziu a desvantagem da Inter 7 minutos. Após o gol do austríaco, o meio-campista David Fratesi completou um cruzamento do lado esquerdo, fazendo os jogadores do Benfica ficarem seriamente nervosos. Aos 72 minutos, a Inter ganhou um pênalti que Alexis Sanchez ficou encarregado de cobrar. O atacante chileno não teve problemas para superar o goleiro e empatar a partida 4 minutos antes do final do tempo regulamentar. O Benfica ficou com um jogador a menos devido à expulsão de Antônio Silva. O árbitro acrescentou 9 minutos ao segundo tempo e a Inter teve a oportunidade de tornar a virada ainda mais brilhante. No entanto, infelizmente, o meio-campista Nicolò Barella acertou a trave nos acréscimos e não conseguiu garantir os 3 pontos para a Inter. Vale notar que os Nerazzurri terminaram em segundo lugar no grupo, mas uma vitória sobre o Benfica poderia tê-los colocado na primeira posição do grupo. O jogo em casa da Premier League contra o Aston Villa estava seguindo o roteiro habitual desta temporada para o Manchester United. Aos 26 minutos, o time de Erik ten Hag já havia sofrido 2 gols de jogadas de bola parada e estava perdendo por 2-0. No final de dezembro, o Aston Villa já era um candidato a entrar no top 4 e o clube de Birmingham raramente desperdiçava uma vantagem de 2 gols. Porém, os torcedores em Old Trafford conseguiram presenciar um pequeno milagre. As equipes foram para o intervalo com o placar de 2-0, mas no segundo tempo o jogo virou de cabeça para baixo. Aos 59 minutos, o ponta do Manchester United, Alejandro Garnacho, completou um passe da ala esquerda, marcou um gol e reacendeu a esperança na partida. 12 minutos depois, o jovem argentino empatou o jogo com a ajuda de um desvio marcando um double. Mas isso não foi tudo. Aos 81 minutos, o atacante Rasmus Højlund, após um escanteio, aproveitou um rebote na área adversária e marcou seu primeiro gol na Premier League com um chute preciso. Aliás, o dinamarquês de 74 milhões precisou de 15 jogos para conseguir isso. De qualquer forma, Rasmus não só marcou um gol importante para si, mas também garantiu uma vitória dramática para o Manchester United. O Atlético de Madrid chegou às quartas de final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, com o status de favorito. Todos estavam confiantes de que o time espanhol avançaria. Em primeiro lugar, nos últimos 10 anos, os aurinegros nunca chegaram às semifinais da Liga dos Campeões, enquanto o Atlético conseguiu isso 4 vezes. Além disso, os colchoneiros eliminaram a Inter de Milão nas oitavas de final, que foi finalista da última edição do torneio e que dominou totalmente os adversários da Série A nesta temporada. Na primeira partida contra o Borussia, o Atlético conseguiu uma vitória mínima de 2-1, embora ele pudesse ter alcançado uma vantagem mais confortável antes da partida de volta. Aos 34 minutos, o atacante do Borussia, Julian Brandt, igualou o placar no agregado dos 2 jogos. Perto do fim do primeiro tempo, o emprestado do Chelsea, Ian Maatson, colocou o Borussia à frente. O Atlético poderia ter facilmente entrado em colapso depois disso, mas no começo do segundo tempo, os madridistas conseguiram marcar graças a um gol contra de Mats Hummels. Aos 64 minutos, o atacante Angel Correa desferiu um poderoso chute desviado no travessão e estabeleceu o placar de 2-2 em Dortmund. O Atlético era o líder no agregado e, dado o jogo seco de Diego Simeone, parecia para muitos que o time de Madrid não sofreria gol. Entretanto, o Borussia não tinha desistido. O atacante Niklas Füllkrug acertou um ótimo cabeceio depois de um cruzamento de Sabitzer e novamente restaurou a igualdade na soma das 2 partidas. Depois de 3 minutos, o próprio austríaco Sabitzer atuou como um marcador e deu um chute preciso no canto direito, colocando o Borussia à frente. No tempo restante, o Borussia competentemente segurou o jogo e agradou o seu estádio. O time aurinegro só havia alcançado as semifinais da Champions League em 2013 e os torcedores estavam encantados com isso. O jogo em casa contra o Lyon era muito importante para o Lille, que luta por uma vaga na Liga dos Campeões. Os anfitriões tinham uma vantagem de 2 gols até os 37 minutos, mantida até a metade do segundo tempo. Aos 65 minutos, o ponta do Lyon, Said Benrahma, deu um chute preciso no canto distante e fez 2-1. Aos 82 minutos, os visitantes conseguiram igualar o placar com um gol de Malik Fofana, que concluiu um cruzamento em gol vazio. Mas a alegria do Lyon durou pouco, pois 2 minutos depois o Lille retomou a liderança após uma cobrança de falta, quando Diakité cabeceou para o gol, superando o goleiro e marcando seu segundo gol na partida. Naquele momento,
momento, poucos acreditavam que o Lyon poderia conseguir mais uma virada. Mas o que aconteceu no final da partida chocou literalmente todos os fãs do futebol francês. Aos 88 minutos, o atacante do Lyon, Alexandre Lacazette, empatou o jogo com um chute forte de uma posição privilegiada. Mas isso não foi tudo. Nos acréscimos concedidos pelo árbitro, o atacante dos visitantes, Mama Baldé, marcou um gol de cabeça preciso, garantindo uma vitória incrível para o Lyon. Restavam mais de 5 minutos até o final da partida, mas não houve mais reviravoltas, e o Lyon conquistou uma vitória inacreditável. O jogo em casa da Premier League contra o West Ham começou muito bem para o Newcastle. Aos 5 minutos, os anfitriões ganharam um pênalti e saíram na frente graças ao chute preciso do atacante sueco Isak. Mas depois disso, as coisas não saíram como planejado. Aos 21 minutos, o West Ham empatou com um gol de Michail Antônio e antes do intervalo passou à frente graças a um gol de Mohamed Kudus. O início do segundo tempo também não trouxe alegria ao Newcastle. O atacante do West Ham, Jarrod Bowen, se encontrou em posição de chute e dobrou a vantagem de sua equipe com um disparo no canto distante. Parecia que os Magpies haviam desmoronado completamente e não conseguiriam mais voltar ao jogo. Mas na verdade, o time de Eddie Howe não estava disposto a desistir. Aos 67 minutos, o treinador fez uma substituição importante, colocando o ponta Harvey Barnes no lugar de Miguel Almiron. 10 minutos depois, o Newcastle ganhou um segundo pênalti. Isak marcou seu segundo gol da noite, cobrando com precisão da marca de 11 metros e reduzindo a desvantagem para o mínimo. Em seguida, foi a vez de Barnes, que havia entrado brilhar. Aos 83 minutos, o jogador formado no Leicester ficou cara a cara com Lucas Fabianski e empatou o jogo mandando a bola entre as pernas do goleiro do West Ham. Mas Barnes não parou por aí. Aos 90 minutos, quando parecia que nada mais aconteceria, ele desferiu um chute potente de longa distância no canto e garantiu uma vitória de virada para o Newcastle. Barnes teve possivelmente sua melhor atuação com a camisa do Newcastle. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!